A paz, igreja. Que alegria estar aqui, meus amigos Marcelo e Cristiane. Né? Muito bom estar aqui. A gente vê que Deus é fiel. Né? Eu estava aqui louvando. Não sei se vocês sabem, já mais ou menos há mais de 15 anos atrás, a gente iniciou uma comunidade aqui. Tivemos mais de 100 pessoas conosco congregando. E aí teve uma crise muito forte em Portugal. Várias igrejas tiveram que fechar. Nós voltamos para a sede. E eu vejo as coincidências do Senhor, e eu vejo o amor que Ele tem pelo seu povo. Eu sei que Deus tem um propósito nesse bairro aqui. Não é por acaso que dá tanta volta no mundo. Era 3 quadras abaixo aqui o galpão que a gente alugava. Então eu vejo claramente que Deus tem uma obra para Cascais, uma obra para São João, e Ele escolheu vocês, escolheu a gente para que isso pudesse acontecer. Então, fiquem aliançados e atentos e sensíveis ao que Deus quer falar, ao que Deus quer fazer através de vocês. Você pode dizer amém? Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele vai fazer, Ele vai usar vocês. Né? Então, eu não creio em coincidência, eu creio em propósito do Senhor. Né? E eu lembro claramente quantas vezes a gente foi aqui no monte orar, a gente andava pela cidade, declarando vitória, declarando conversões, declarando os céus abertos. E entenda uma coisa, igreja, palavra de crente não morre, ela ecoa pela eternidade. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se você declarar, você pode, até mesmo que você esqueça, o que você declarou vai ficar ecoando pela eternidade. Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua atitude em nome de Jesus. Bom, eu quero ir aqui ao assunto, nós oramos, né? Eu fui presenteado, porque eu sou um fã da oração da igreja. Eu vejo como um grande poder quando a igreja ora, mais do que quando o pastor ora. Eu vejo quando a igreja ora, ela move as estruturas, ela abala, ela muda realidades. E receber a oração da igreja é muito preciosa. Então, eu achei que vinha aqui oferecer e estou recebendo, estou voltando mais cheio. Né? Obrigado pelo coração, pela aliança e pelo amor de vocês. Né? Então, maravilhoso. Vamos lá, Páscoa. Né? Páscoa, eu sei que vocês têm falado sobre o porquê da Páscoa, né? O porquê da morte, o porquê do sangue, e agora o porquê da ressurreição. Né? E eu achei isso tremendo, a questão do que o pastor estabeleceu, por essa razão, porque o que falta hoje para a igreja é ela ter sentido, ela ter respostas aonde tem perguntas. E nós temos tido, às vezes, uma atitude que traz mais dúvidas do que resposta no mundo atual. Nós temos que ter resposta. Fala, teu irmão, a Páscoa tem que fazer sentido. Tem que ter sentido. Não é só mais um feriado para você poder viajar, descansar no seu trabalho. Não, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Tivemos um tempo maravilhoso na sede essa manhã, onde Deus derramou grande revelação. Não vou pregar a mesma palavra. Depois, se você quiser se aprofundar, veja nos canais da rede social, YouTube, Instagram, você vai ser muito abençoado, porque a Páscoa é isso, a Páscoa ela tem um propósito. A Páscoa é uma das 3 festas principais que Deus estabeleceu como mandamento perpétuo, para não se deixar de celebrar. A Páscoa, os tabernáculos e as colheitas, que passou a ser o Pentecostes. E há um mandamento de celebração. E eu brinquei hoje, é dia de Páscoa, dia de Pentecostes, dia de tabernáculo, é dia de engolir o choro e se alegrar. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? É para se alegrar, porque se Deus às vezes não te consolar e dizer assim, sorria pelo que existe de bom, você só chora, você só reclama do que falta, só reclama do que não tem, e você não aglutina o que é bom, você não aglutina o que Deus te deu como vitória e não celebra. E Deus, Ele dá um basta. Não, você vai parar para celebrar, você vai parar na Páscoa, você vai parar no Pentecostes, você vai parar nos tabernáculos, você vai celebrar as vitórias que eu tenho te dado. Eu quero ouvir um aleluia, eu quero um aplauso bem forte ao Senhor. E por que a ressurreição? Por que Deus carecia que Jesus ressuscitasse ao 3º dia, né? Eu expliquei hoje pela manhã que muitas pessoas, se você apertar e explicar por que a Páscoa existe, muitos cristãos, até que nasceram na igreja evangélica, que tem os pais
cristãos não conseguem explicar o porquê que Cristo teve que morrer, padecer. Eu creio que o pastor deve ter explicado bastante isso aqui durante os últimos cultos, mas algumas pessoas não conseguem sequer explicar o básico, e vivem isso como uma tradição, vivem isso de forma religiosa apenas, e não com propósito, não com sentido. Em 1 Coríntios, abre comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração super ousada e corajosa, que ele define que a ressurreição é a base e é o sentido da igreja existir. E me fala se alguém que não testemunhou Cristo é capaz de fazer isso, de falar tal frase. Alguém que não viveu, não experimentou o Cristo ressurreto, seria capaz de falar tal coisa. Ele fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Uau! Que homem ousado, que homem corajoso. Ele fala: o cristianismo só faz sentido se você tiver uma experiência com o Cristo vivo, não com o Cristo morto. Estão entendendo isso? O Cristo vivo que pode vivificar a minha alma, a sua alma. A vida eterna não começa quando você morre, ela começa quando você recebe Jesus como o Senhor e Salvador. O seu espírito começa a viver quando você nasce de novo. E o que passa a viver em você já é o espírito eterno. Já é o espírito que não vai perecer após a morte. Então, para que Cristo pudesse ter autoridade sobre a morte, para te dar vida, ele tinha que experimentar a morte, para poder vencer a morte. Né? Como diz o versículo, os agrilhões da morte não puderam vencer a força de Cristo, e ele retomou a vida, e porque ele retomou, porque ele venceu alguma coisa, ele tem autoridade para entregar. Repara, nós só podemos ajudar alguém naquilo que nós vencemos, sim ou não? Sim ou não? Quando alguém te pede ajuda de algumas coisas, para você é fácil, mas para o outro que está querendo ajuda é difícil. Ah, mas isso é tão fácil. Ah, mas eu não consigo. Por que para você é fácil? Porque você já passou por aquilo, você já venceu aquilo. A sua experiência te deu o quê? Faça comigo, autoridade. Fala assim, experiência me produz autoridade. Eu só posso ajudar alguém naquilo que eu venci. Então Cristo, ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, ele pode nos dar vida eterna. Isso é maravilhoso. Páscoa é sobre isso, o Evangelho é sobre isso. Eu vou mais longe. Páscoa me lembra o propósito de todo o Evangelho, por isso que é uma festa que tem que chacoalhar a igreja, tem que mexer, tem que fazer sentido, não pode ser só mais uma coisa no calendário que só vai fazer músicas legais, uma boa decoração, não, é um tempo de lembrança, é um tempo de retomar o propósito. Deixa eu pegar aqui, em 1 Pedro, Isso mesmo, 1 Pedro 3,15, abre lá. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados. Fala comigo assim, sempre preparados. Para quê? Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Outras versões, estejais sempre preparados para explicar a razão da vossa fé. Prontos, ponta da língua, por que você crê? Por que a Páscoa existe? Por que Cristo padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Porque há um propósito, que é trazer vida eterna a toda criatura que nele crer, em nome de Jesus. O texto base na sede era Marcos 5, 25 a 29, que é aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Quem conhece aquela passagem da mulher do fluxo de sangue? 12 anos com hemorragia extrema. Imagina alguém com anemia, alguém fraco, alguém com muitos motivos para não ir num culto, para não fazer um evangelismo, para não ler a Bíblia. Às vezes nós
por muito menos não queremos fazer nada. Aquela mulher estava morrendo, padecendo, e ela teve a seguinte frase, e disse o seguinte: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Queridos, ela teve que passar por uma jornada. Com a fraqueza física que ela tinha, ela encontrou na fé uma força superior à força física, que a moveu para próximo de Jesus, para próximo de quem poderia ajudá-la. E vida eterna, ressurreição, não é só você estar vivo no último dia com Cristo, é você reviver os sonhos que morreram hoje, a saúde que está se perdendo hoje. Deus pode fazer reviver aquilo que você acha que morreu. Quero ouvir um aleluia. Deus pode, Deus vai, Deus quer fazer isso. Você acha que às vezes passou o tempo, passou o propósito, Deus fala: não, se aproxima, toca nas vestes, toca na orla. A orla do manto, para quem não sabe, o judeu ele usa o talite, que tem aquelas franjas grandes. Já viram aquelas franjas dos sacerdotes? E nas franjas tem franjas maiores e tem as franjas pequenas. Somando aquelas franjas todas, são 111 franjas, que quer dizer 10 franjas, que são os 10 mandamentos judaicos, e as 101 leis levíticas. Quando aquela mulher toca na orla do manto, ela toca naquilo que simboliza a palavra de Deus, a palavra que vivifica, que restaura, que transforma realidades. A palavra que Deus usou para criar o mundo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra é a coisa mais poderosa na face da terra. Quanto mais eu me aproximo da palavra, não importa se eu estou anêmico, desanimado, animado, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu me aproximo da possibilidade de um milagre e de uma vida diferente. Esse é o grande segredo. E a Páscoa é isso. A Páscoa é a chance de nós nos aprofundarmos da palavra, da razão da nossa fé, entender com propriedade que a igreja ela tem que ter sentido, ela tem que ter respostas aonde existem só perguntas. Ela tem que simplificar mais e complicar menos. Eu quero ouvir um amém. Simplifica mais e complica menos. A sociedade carece disso, de uma igreja que atua na simplicidade, com clareza de comunicação, para que as pessoas possam entender o quão precioso é tocar na orla do manto de Jesus, absorver o poder, a revelação que pode realmente mudar a nossa vida. Eu preguei há 2 cultos sobre isso, falando que o que falta para nós não é vontade. Quem que tem vontade de vencer aqui? Não tem vontade. Quem que se esforça para vencer aqui? Então não falta para nós vontade, não falta esforço, sim ou não? Não falta. Todo mundo tenta, todo mundo acorda cedo pensando em acertar, ninguém acorda cedo pensando em errar. Mas o que nos dá, o que nos faz viver o além é a autoridade. Ela nasce do novo conhecimento. O que me falta é entender um pouquinho mais, é entender um detalhe que de repente está oculto na palavra, que eu não entendi ainda. E com esse detalhe, eu somo a minha vontade, eu somo o meu esforço, e as coisas começam a acontecer. Mas tudo nasce na revelação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Então a verdade é isso. A verdade é esse conhecimento que te falta. Verdade em hebraico quer dizer emet. Emet. E emet é algo fantástico que fala sobre aprender a enxergar Jesus em todos os aspectos, princípio, meio e fim. Quando você analisa a palavra emet, as consoantes em hebraico, você vê que o início da palavra é o início do vocabulário, do
como é que fala? Do vocabulário mesmo, do alfabeto hebraico. É a primeira letra com as duas letras do meio e a última letra. Então você inicia aqui, eu sou a verdade, eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim. Quando João quis explicar isso em grego, ele disse, ele é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e ele é o quê? O ômega, ele é o primeiro e ele é o derradeiro, ele é o primeiro e o último. Ele sintetizou em grego o que o próprio Cristo fez em hebraico, dizendo, eu sou a verdade. Então, todo projeto na minha vida, na sua, Deus tem que estar no princípio, no meio e no fim. Você pode dizer amém? Faça comigo. Na minha vida, a partir de hoje, Cristo vai sempre estar no princípio, no meio e no fim de todos os meus projetos. Em nome de Jesus. Só quem recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor. É importante entender a razão da nossa fé, a razão da ressurreição, a razão da cruz, a razão que Deus quer se manifestar no nosso meio. Não é? Se você abrir João 3,14, quero que você leia. Quem que ama ler a Bíblia? Eu amo ler, então vamos falar aqui alguns versículos para a gente poder estudar um pouquinho e degustar a palavra de Deus. O próprio Cristo fala o seguinte, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou assim convém, que o Filho do Homem seja levantado. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei muito confuso, porque sempre que eu estudei sobre a Bíblia, eu via a serpente como o inimigo, como o diabo. E de fato é, porque tudo que simboliza cadeia, prisão, está na nossa carne, na carne que é pecadora, é escrava do pecado, é tendenciosa ao pecado. Quando eu vejo Jesus se comparando com a serpente, eu levo um choque. Eu falei, peraí, tem que ter um propósito. Jesus não ia falar sobre isso à toa. E eu fui estudar. Por que ele se compara com a serpente? Qual é o propósito que ele tem aqui em se comparar com a serpente? E tem a ver com isso, tem a ver com ele se tornar a matéria mais perecível, mais fraca da humanidade, que é a nossa carne. Ele se tornou homem, ele se tornou matéria frágil da humanidade para ser crucificado. Ele venceu a força da serpente, o veneno do pecado, o veneno que anula, que tenta anular o seu propósito. A igreja avançando, ele venceu na cruz, ele crucificou a natureza da serpente que está na humanidade. E quando ele ressurge, ele anula essa força da serpente. Igual no deserto, quando Moisés falou assim, olha para a estaca no deserto, olha para a serpente e serão curados. Assim também é hoje. Se você tem a natureza presa, amarrada, ele fala, olha para a cruz. Porque a serpente foi crucificada. O Jesus que te dá a vida, que te liberta, que te faz ser leve, que cura toda a fraqueza, toda a anemia, toda a hemorragia de sangue, vai ser cessada e ele vai te fazer curado. Então, olhe para a cruz. Olhe para a obra da cruz. Olhe não só para o Jesus que morreu, mas que ressuscitou para nos dar o penhor da vida eterna, em nome de Jesus. Isso é muito importante entender. Lucas 24, 7, ele fala de novo, dizendo, importa ou convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Cristo mostra que ele sabia a razão da sua existência. E hoje parece simples você ouvir. Agora imagina Jesus falando isso para pessoas que ainda não tinham visto ele morrer. As pessoas não entenderam, mas ele tinha dito isso antes. É necessário que eu morra e que eu
ressuscite ao terceiro dia. Ele tinha contado para os apóstolos, mas ninguém lembrou, ninguém entendeu, porque não entenderam claramente a razão da fé, mesmo com Cristo estando diante deles. Agora, se os apóstolos correram esse risco, imagina nós, que estamos tão distantes de alguns contextos e revelações. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu fico abismado de profundidade de revelação que há nos originais, nos cruzamentos históricos e bíblicos. Imagina a gente que não procura isso. Então é importante, igreja, nós temos uma profunda busca pela verdade, pelo conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para libertar, para fazer a igreja e o reino crescer. E olha para cá, você foi chamado. Você acha que está no anonimato, mas não tem ninguém no anonimato. Deus chamou todos nós, cada um de vocês, para um grande propósito em nome de Jesus. Eu falei hoje de manhã, e quero falar aqui, apenas uma vez na minha vida, eu ouvi a voz de Deus, mas de ouvir mesmo no meu ouvido, assim, são 25 anos de ministério, 25 anos fazendo esse ano de ministério. Só uma vez em toda a minha vida, eu ouvi a voz audível, né? Deus fala com a gente de várias formas, o tempo todo, mas a voz audível foi só uma vez. E ela encheu o meu quarto, eu não conseguia abrir os olhos de tanto medo, temor que eu fiquei. Eu tinha medo do que eu ia encontrar, porque a voz, ela me acordou e ela encheu o quarto inteiro. E nessa experiência, Deus me disse, a voz dele ecoava dizendo, não é só palavra, não é só conhecimento, é preciso unção, é preciso poder, é preciso experiência com o Senhor. E ele me mostrou nessa visão que ia nascer uma geração, após a nossa geração, que iria pregar a mesma palavra, iria pregar os mesmos ensinamentos, só que com uma conversão em massa como nunca se viu. Quando eu olho para igrejas como a de vocês e outras que estão nascendo, eu vejo essa geração no rosto de vocês. Quero ouvir um amém. Deus vai estar levantando vocês para pregar a pregação que outros pregaram lá atrás. E poucos ouviram, mas vocês vão pregar com um novo momento, com uma nova autoridade, e ninguém vai resistir à sua pregação, à sua fé, à sua unção. Então somente se aprofunde em experiência com o Senhor. Eu falei sobre fé hoje de manhã, lá na sede, e infelizmente a palavra fé, pastor, você que é um grande teólogo, como que escreve um livro de manhã, um livro à tarde, um livro à noite, o homem é o escritor em massa. Eu descobri que a palavra fé, quando se traduz para o português, ela fica muito pobre, porque ela tem vários significados. E se você for comparar o original grego dos apóstolos, quando eles escrevem as cartas, eles fazem um esforço de escolher palavras gregas diferentes para explicar a palavra fé. Quando o Tiago fala que até o diabo crê e teme, ele usa uma palavra de fé, que quer dizer a fé de saber que existe. A fé de saber, igual 2 mais 2 é igual a 4. Uma fé de conhecimento geral. Saber que tem um Jesus arqueológico, que não pode negar algumas coisas a nível de conhecimento geral. O próprio mundo está diferenciado entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até o diabo crê e teme. Então, Tiago usa uma palavra grega específica para definir esse tipo de fé. Porém, quando Paulo já usa a palavra fé em Hebreus 11, 1, ele já usa uma outra palavra, que é uma fé de experimentação, uma fé de conexão com o Senhor. A pergunta crítica é, que tipo de fé que eu tenho? Eu tenho a fé, me perdoe a expressão, eu tenho a fé de um demônio ou tenho a fé de um apóstolo? Porque tem gente que tem uma fé de um demônio, a fé que só constata, a fé que apenas processa intelectualmente, e não é para isso que nós somos chamados. Você pode dizer amém? Somos chamados
para viver uma fé que flui, uma fé que se envolve, uma fé que se conecta com as questões espirituais deste mundo, uma fé que chama o invisível a se tornar visível, material, milagre acontecendo, crescimento existindo, coisas que vão te dar substância para serem de fato testemunhas de Cristo na terra. Deus não chama pregadores, Ele quer pessoas que contem para as outras aquilo que viveu com o Senhor. Quem aqui tem um milagre para contar? Uma vitória, deixa eu ver. Alguém tem que saber disso. Não, põe o braço no alto. Quem aqui tem um milagre para contar de Cristo? Alguém tem que saber desse milagre, em nome de Jesus. Conte para todos os quatro cantos da terra. As pessoas podem contestar a sua teoria, podem contestar a sua pregação, mas ninguém pode contestar a sua vivência, a sua experiência com Deus. Testemunhos impactam e convertem muito mais do que pregações. E essa fé que conecta com a cruz, que se envolve com o Altíssimo, que é capaz de gerar milagres, gerar vitórias, construir coisas relevantes. Então, a primeira parte da pregação é essa. Entenda a importância de saber explicar a razão da sua fé. A razão de por que Cristo não só morreu, mas ressuscitou para dar vida e vida eterna e autoridade e comissionamento à sua igreja em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. A segunda parte, pastor, tem quanto tempo? Me fala aí que eu não quero passar o tempo. Eu quero te falar sobre outro aspecto da Páscoa, que é algo interessante, que é o aspecto de a Páscoa e a ressurreição ativar a minha memória. Põe uma mocinha na sua cabeça assim, ó. Deus, ative a minha memória. Me faça lembrar das tuas grandezas, dos teus propósitos e das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Cristo invoca na última ceia um pedido, que é, sempre que você for ceiar, fazei isso, em quê? Fala assim comigo, memória. Em memória. A cruz é um memorial. A cruz é o aspecto mais evangelístico da face da terra. Qualquer pessoa que atualmente olha uma cruz, consegue relacionar cruz com Cristo. Cruz com o sacrifício, sim ou não? Mesmo sem você pregar. A cruz tornou-se um memorial do que Deus fez e quer fazer para a humanidade. Se vão aceitar ou não, é outra conversa, mas a cruz por si só, ela prega sozinha o Evangelho. Por que é importante a gente entender a memória? Que memória que Cristo quer trazer para nós na Páscoa? Se você já estudou a Páscoa judaica, ela é linda, é interessante. É algo que passa de pai para filho. E toda vez que você tem a Páscoa, há uma mesa maravilhosa. Quem aqui já leu sobre isso? Já viu alguma Páscoa judaica? Uma mesa grande com vários elementos na mesa. Deixa eu ver aqui, deixa eu reconhecer. Poucas pessoas, um dia leia sobre isso. São dezenas de elementos que estão na mesa e cada um tem um significado. E é obrigatório. Você tem lá um cordeiro, tem o mel, tem as amêndoas, tem o ovo, tem as ervas amargas, tem vários elementos. E naquilo você consegue promover um diálogo entre família, dizendo, isso aqui é sobre o tempo que nós estivemos no deserto. Prove as ervas amargas. Imagina você pegar uma erva amarga, pôr na boca aquele travo, né? Você põe a erva na boca, você trava, você faz careta. E aí vem o seu pai e fala assim, isso aí é para você lembrar o tempo amargo que nós vivemos no Egito. O tempo amargo que nós éramos escravos. E nós fomos libertos, nós saímos do Egito para Canaã. Nós fomos livres, então não esqueça do tempo amargo. Agora, prova o doce, prova o mel, é o tempo de Canaã. Prova o cálice, prova o cordeiro que nos levou da morte, o sangue do cordeiro que fez o anjo da morte saltar
das casas dos que foram escolhidos com o sangue no umbral, esse sangue fez o anjo da morte saltar, e nós fomos livres da morte. Então, a Páscoa, ela invoca o memorial de saber por que nós estamos aqui hoje. Então, entender isso é fantástico, porque a fé, a Páscoa te conecta com a memória sensorial, ela te faz entender o propósito. Eu trouxe aqui uma lembrancinha, está aí, pode distribuir para todo mundo? Eu quero que você faça uma experiência hoje do que é uma memória sensorial. E essa é a razão da Páscoa, é de você entender que isso é muito mais profundo, muito mais poderoso do que você imagina. Me dá um aqui, deixa eu ler aqui. Isso aqui foi uma ideia que teve a nossa discípula, porque eu fiquei maravilhado. Isso aqui é um suspiro. O que é o suspiro aqui? Quem gosta de suspiro? Docinho, né? Maravilhoso. Tá assim, ó. Jesus deu o último suspiro por você. Olha que maravilhoso. Para nós é doce. O que para ele foi duro é refrigério para nós. Então é doce, né? Jesus deu o último suspiro por você, mas ressuscitou para te dar a vida eterna. Então eu quero fazer com você agora uma experiência. Você vai abrir isso aqui, você vai pôr tudo na boca e vai dizer aleluia. Você só um pedacinho, que você não pode, né? Eu vou esperar, eu quero que você ponha na boca, morda aí e sinta a doçura do que a cruz te oferece. Pode colocar. Vai falar aleluia, a boca cheia. Todo mundo experimentou? Agora o golpe está aí, cai quem quer. Não falei o preço? Agora vai vir a fatura. Eu contei hoje de manhã lá na igreja, né? Quando fomos para Israel, estava eu e a Viviane, e eu conheço a minha esposa. E eu falei, Viviane, quando te oferecerem algo, não coloque a mão em nada. Eu falei, não coloque a mão em nada. Repete comigo, não põe a mão em nada, não põe a mão em nada. E fiquei ali, e ensinei ela como se comportar na rua em Israel. A primeira chance que ela teve, o cara veio, ela pegou. Meu Deus. E para devolver aquele negócio para o cara. Não pegava, veio o guia para obrigar o cara a devolver. Ele queria que eu pagasse um absurdo de shekels. Era um lenço qualquer lá, e ela pegou. Né? Aí eu falei, o golpe está aí, cai quem quer. Né? Agora a pergunta, estava bom, Mike? Quanto custou isso aí para você? Nada. Né? Estava gostoso? Quanto custou? Nada? Estava bom? Quanto custou para você? Nada. Escuta isso. Nunca nada é de graça. Nunca nada é de graça. Para você poder receber algo de graça, alguém pagou um preço. Esse é o melhor exemplo do preço da cruz. Para mim é doce saber a obra da cruz, é doce saber que eu sou salvo pela cruz, mas eu tenho que lembrar que alguém pagou um preço para que eu pudesse ser salvo. Então, o que nós estamos aqui fazendo hoje? Nós estamos criando uma memória sensorial. A partir de hoje, quando você voltar a ver um suspiro e provar, você vai lembrar, poxa, aquela pregação que eu quase me ferrei em pagar 100 euros no suspiro. Mas foi de graça. Por quê? Porque alguém pagou o preço de fazer o suspiro, de ofertar o material, para que alguém pudesse ter a experiência sensorial da doçura da salvação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Isso é só um exemplo de uma jornada de memória que uma mesa pascual oferece. Os pães ázimos, sem fermento, porque com pressa, é um pão feito rápido. É um pão da aliança, de não demorar, de não demorar para poder fazer, é de aliançar rápido, é de decidir rápido, de não demorar tomar um passo. Então, Páscoa, que não ativa a minha memória, que não invoca as grandezas do Senhor, ela não tem sentido. Ela tem que mexer com o meu coração. Mais ainda, ela tem que mexer com a minha atitude.
com o meu envolvimento com o reino de Deus. Páscoa que não produz mais envolvimento com o altar, envolvimento com o evangelismo, com o crescimento do reino, ela não está cumprindo o seu propósito. A maior expansão do cristianismo se deu após a Páscoa. 50 dias depois, veio o Pentecostes, que capacitou, que ungiu, que fez a igreja ressurgir com autoridade para pregar o evangelho. Então a Páscoa ela tem que resgatar algumas coisas que ficaram adormecidas ao longo do tempo. Hoje eu te convido a pular um degrau, a avançar um pouco mais, para um pouco mais de intensidade com o Senhor. Intensidade com a palavra de Deus. Em viver uma fé que te conecta, não apenas uma fé de saber que algo existe. Amém? Em Abacuque 2:4, fala o seguinte: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Alguns pensam que essa aqui é a frase de apóstolo Paulo, mas ele está falando sobre Abacuque, e falando sobre essa fé que eu me apoio para viver algo intenso, algo poderoso. E é tão legal saber isso, porque quando Lutero tem uma epifania, lendo a Bíblia, ele lê exatamente o versículo que Paulo escreveu, lembrando de Abacuque, ele lê o que Paulo escreveu em Romanos, dizendo, e o justo viverá pela fé. Aquilo despertou Lutero. Ele escreveu as suas 95 leis, teses, né? E ele revolucionou, ou reavivou o que estava ficando perdido. Olha para cá. Sempre que você entender o que realmente é a fé, e como ela pode te impulsionar a alguma evolução, algum salto vai acontecer. Se está dormente, é porque eu estou sendo superficial. Deus está te chamando nessa noite para ir para algo mais, algo maior, algo experimental com o Senhor, em nome de Jesus. Eu creio nisso, gente. Eu creio nisso com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Porque é assim que Jesus fala para você poder crer e o amar, com o coração, com a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Eu quero, nessa noite, orar com você. Não quero me demorar mais. Eu quero chamar você para uma decisão, para uma atitude, para uma realidade que promova você para se entregar um pouco mais para Cristo, para se envolver um pouco mais com o Senhor. Um Deus de amor, um Deus de revelação, um Deus de propósito. Abrindo com você o meu coração, não te incomoda às vezes, a mim me incomoda, um evangelho que parece ser muito superficial? Sim ou não? Incomoda. Deus chama pessoas que estejam, que se indignam, que se intensificam. Ele gosta de pessoas assim. Eu quero te convidar para ser uma pessoa que não aceite a mesmice, que não aceite as coisas engessadas. Deus quer algo com mais sentido e com mais propósito, em nome de Jesus. Ele quer o encontro com você. Ele quer um tempo de altar, um tempo de entrega, um tempo onde não há apenas aquela fé de entender o óbvio, mas a fé de conexão, a fé que produza óleo, que produza azeite, que produza unção, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé onde você está. Quero que você faça uma reflexão pessoal. E se pergunte, qual o sentido de eu estar aqui? A Páscoa, ela tem que fazer sentido para a humanidade e para a sua vida. Se ela não faz sentido, se ela é só mais uma festa, você está perdendo o seu tempo. Eu volto a dizer o que o apóstolo Paulo disse na sua declaração em 1 Coríntios 15, 14.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Nós às vezes nos comportamos como se Cristo fosse uma história aleatória. Olha para cá, a sua cabeça às vezes tende a esquecer de que ressurreição é mesmo ressurreição. Parece que a gente associa a Páscoa, a ressurreição, como algo muito normal. Gente, não é comum. Uma ressurreição é uma obra, é um milagre metafísico poderoso. E eu olho para a Páscoa com uma leveza que não faz sentido, porque eu tenho que ver com profundidade. O nosso Redentor, Ele vive, e vive eternamente. E se essa não é a base da nossa fé, tudo que estamos aqui fazendo é em vão. Agora, eu tenho tamanho testemunho e lido o dia a dia como se eu nada tivesse para contar ou para falar de relevante para alguém ao meu lado. O problema não está no Evangelho, está em como nós estamos interpretando o Evangelho. A leveza, o ânimo muito leve. Gente, nós estamos vivendo aqui a profundo. A Páscoa lembra a intensidade, lembra o propósito, lembra o sacrifício, lembra a missão da igreja, que é muito mais do que apenas congregar aos domingos, é viver Cristo no nosso dia a dia. Tem muito mais o que falar, mas eu não quero prolongar. Quero convidar você a ter um momento entre você e Deus, para que as suas palavras alcancem o coração do Altíssimo. Um Jesus vivo, que fundamenta, que respalda, que autoriza-nos a trabalhar em todos os aspectos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e falar ao Senhor o que vier ao seu coração, e que nas suas palavras que venha uma intenção maior, de maior intensidade, de maior entrega, de maior envolvimento, de conhecer um pouco mais profundamente a proposta de Cristo para a sua igreja. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua palavra, pelo teu amor, por estar aqui presente no nosso meio. Nós te amamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos o que o Senhor solicitou na tua palavra. Nós ceiamos hoje em memória do Senhor. O propósito deste culto, o propósito desta ceia, é porque o Senhor nos pediu para não esquecermos do Senhor, da sua missão, do seu propósito, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Não esquecemos que fomos comissionados em Ti para levar o Evangelho e sermos suas testemunhas a todas as nações da terra. Aqui está, Senhor, uma igreja missionária, porque tem pastores missionários, e o DNA dela é missionário também. Então eu quero, Senhor, pedir que o teu poder venha destravar, venha quebrar todo o grilhão, toda a amarra, tudo que trava um romper intenso, venha ser quebrado em nome de Jesus. Libera a Sara Cascais, libera a Sara da Itália, libera a Sara mundialmente, para que possamos, Senhor, testemunhar a tua ressurreição, os teus milagres, as tuas maravilhas no nosso meio, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nos dê uma fé de conexão, uma fé de intensidade, uma fé de experiência com o Senhor, testemunhando, levando para as pessoas a tua salvação, o teu amor e a esperança que há em nós, em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Condenado era eu. Se entregue, se envolva.
Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Olha pra cá. Estava aqui lembrando uma situação. Quando eu falei, nós estivemos em Israel a primeira vez. Conhecemos um pastor que viemos a ser amigos. E ele tinha lá uma igreja muito pequena. Tinha umas 50 pessoas, mais ou menos, na igreja no máximo. E ele me convidou para pregar no culto da sua igreja. E eu fiquei muito intimidado, porque aquele homem sabia muito de Bíblia. Ele era um dos guias. E eu estava aprendendo muito com ele, sobre tudo. Eu falei, o que eu vou ensinar numa igreja que tem o cara que está me ensinando como guia? O que eu vou pregar nessa igreja? Fiquei muito preocupado. E eu lembro que nos últimos dias, na véspera de a gente poder ir embora, estava chegando o domingo, que seria o culto, caiu uma nevasca, uma neve muito grande em Jerusalém. E vários voos foram cancelados, ao ponto de que várias pessoas nem sequer iriam mais para a igreja naquele domingo. E eu falei, ufa, vão ter poucas pessoas, eu vou me safar. Eu estava muito nervoso pregar numa igreja que eu sabia que era muito rica teologicamente falando. Só que dias antes nós tínhamos conhecido um grupo que era de França, e era um grupo enorme de cristãos, brasileiros e franceses, que perderam um voo. E nós estávamos em Emaús, quando uma chamada ele recebe da esposa, e ele estava pregando para nós sobre hospitalidade. E a mulher liga para ele e fala, Antônio, o que foi? Eu estou recebendo, lembra aquele grupo lá, tinha umas 50 pessoas? Lembro, eu estou pondo todo mundo aqui em casa hoje, porque todo mundo perdeu o voo, está sem hotel, está sem nada. Ele ficou tão nervoso. Como é que você coloca 50 pessoas dentro da nossa casa? Aí ele lembrou que estava pregando para nós sobre hospitalidade. Aí ele ficou assim, tá bem, Raquel, tá bem. Ele ficou assim, na hora, estávamos em Emaús. E ele recebeu essas pessoas. Aí eu fiquei preocupado, porque as pessoas iam para o culto que eu ia pregar. Eu falei, agora ferrou. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Aí Deus me deu uma palavra. Ele falou, fala a pregação mais sofisticada que a Bíblia tem. A pregação que poucos querem pregar hoje em dia. Uma pregação que não fala sobre chave, que não fala de prosperidade, que não fala de segredos e de coisas mirabolantes. Fala sobre o meu amor. Fala sobre o meu amor. O que eu fiz, como eu amo, como eu quero me envolver com cada um de vocês. O pastor que estava no grupo, eu pregava em português, ele falava em francês, e foi uma pregação onde eu pregava em português e ele em francês, traduzindo. Aquela igreja cheia de cultura, cheia de conhecimento, se rendeu ao amor. A atmosfera de amor tomou conta daquele lugar. E eu vi quanto é importante o amor de Deus ser manifestado. Melhor do que grandes segredos teológicos é o amor de Deus sendo manifestado. É quando alguém sente o amor, sente o propósito da cruz, o propósito da Páscoa, o propósito do relacionamento com o divino, com aquilo que é maravilhoso. E eu lembro que a unção ia aumentando, a sala ia se enchendo de Deus. No final, eu fiz o apelo. O neto do pastor que estava desviado veio para frente. E o pastor caiu em choro, caiu em pranto. E uma francesa que não conhecia Jesus
veio até mim e falou assim: eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, uma experiência com o Altíssimo. Queridos, essa atmosfera tem que estar em nós constantemente, e aonde você for, leva esse amor, e sereis conhecidos como meus discípulos, quando amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que define a identidade do cristão. Não é o quanto você sabe, é o quanto você está disposto a amar, é o quanto do amor de Deus você é capaz de sentir. Teve uma vez um discípulo meu que veio falar comigo que ele era seco. Ele fazia muito na igreja, ele trabalhava muito na igreja, mas ele era seco. E eu falei: fulano, eu sei o seu problema. Eu falei: o que foi, pastor? Você se comporta como escravo e não como filho. Você sente o amor de Jesus? Você sente que você é amado pelo Senhor? Pastor, eu nunca me senti amado, por mais que eu ame. Eu falei: pois é, o seu problema está aqui, em não entender e não receber o amor de Deus para a sua vida, e não se deixar ser amado por aquele que mais te amou. Vamos ter agora a Santa Ceia, e essa Santa Ceia, ela tem uma via de dois sentidos. Eu declaro para o céu o que eu quero, o que eu me comprometo com o Senhor, mas a ceia declara para mim o amor. Me dê aqui Quando eu olho para o cálice, quando eu olho para o pão, eu tenho duas declarações. Não sou eu apenas que estou falando para o céu: eu me arrependo, eu me envolvo, o céu está falando comigo. No pão, eu me doei, eu me quebrei, eu permiti ser crucificado. O céu está falando comigo. Quando eu olho para o cálice, o céu fala comigo: o meu sangue foi derramado. É uma comunicação celestial, onde Deus fala comigo e eu tenho a chance de responder ao céu. Não é você que fala com o céu primeiro, é o céu que fala com você primeiro, através dos elementos da ceia. A questão é: qual é a resposta que você tem dado quando o céu fala com o seu coração? Igreja, é tempo de dar respostas intensas e fiéis e com palavra, porque o que move o reino é a aliança, são as pessoas dispostas a renunciar para o reino poder avançar. Jesus renunciou à sua natureza, ele se fez pecador, ele se fez o menor para ser o maior. Agora é a nossa vez de renunciar a alguns interesses, alguma agenda, algum conforto, para um desconforto temporário, em prol de algo maior do que nós, em prol de algo que vai perpetuar. Que nessa ceia, nessa noite, o amor de Jesus possa te abraçar. Quem que sente uma atmosfera diferente aqui? Que essa atmosfera possa abraçar você, o seu coração possa se aquecer, e Ele vem te dar uma vida de fogo, de poder e de autoridade. Eu quero orar. Quero pedir ao pastor que ore. Pode ser, pastor? Orar pelos elementos. E depois nós vamos cear.